investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada, empreendedor limiar, investidor mão na massa, economia do cenário do investimento anjo no Brasil. People to Biz. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um People to Biz, Pessoas e Negócios. Você pode acompanhar nossas entrevistas pelo meu perfil no LinkedIn, Luiz Cláudio Alan, e nos canais da People to Biz no Spotify e aqui no YouTube. Ela começou a trabalhar no mercado de RH com apenas 16 anos. Escolheu estudar publicidade, mas nunca conseguiu deixar de atuar com sua maior paixão: pessoas. Há 24 anos na mesma empresa, ingressou como analista de projetos e construiu uma jornada que a levou a se tornar sócia do negócio. Nossa entrevistada desta semana é Paula Esteves, co-CEO da Companhia de Talentos, consultoria de RH com 36 anos de mercado. Conversamos sobre sua trajetória e diversos temas relacionados ao universo do RH, como marca pessoal e marca empregadora, geração Z e integração geracional, a importância crescente das soft skills e o futuro do mercado de trabalho e do profissional de RH. Sobre o maior desafio das empresas, a aquisição e retenção de talentos, Paula deixa um alerta. Os processos seletivos têm que se transformar. Confira agora os principais trechos da entrevista. Por quê? Como é que essa formação contribuiu para a sua atuação na Companhia de Talentos, que tem esse foco mais no universo de RH e de pessoas? Como é que a publicidade se encontra com o RH, vamos dizer? Sim, na verdade, quando você começa a universidade, né, como toda a juventude, você não tem muita clareza de qual carreira você vai seguir. Quando eu escolhi publicidade, eu estava muito mais conectada com a questão de trabalhar em projetos, com equipes, de vender marcas e produtos, era o que eu gostava de fazer, né, usando a criatividade, enfim. E, ao mesmo tempo, você vai entendendo cada vez mais que a universidade é muito mais uma possibilidade de você desenvolver seu network, de você trabalhar com pessoas, claro, você tem uma parte de hard skills importantes ligadas ao negócio, mas o marketing, a comunicação está em todo lugar, né? Não existe nenhuma pessoa e nenhuma empresa sem uma marca. Então, é fundamental e, para mim, é muito útil. Até hoje, eu utilizo recursos e também pessoas que eu conheci dentro desse momento na universidade. E o MBA, ele já foi mais amplo, né, em gestão estratégica de negócio, que era o meu objetivo. Eu já estava numa posição executiva na Companhia de Talentos e eu queria passar por essa vivência que a GV propicia, de você entrar em vários negócios, né, recursos humanos, tecnologia, pessoas e cultura, projetos, então, todos os ecossistemas mesmo de um negócio, para que você consiga fazer boas perguntas, né? Porque no MBA, você não vai se formar um especialista em cada uma dessas áreas, mas você vai entender um pouco de cada frente para fazer boas perguntas, para conseguir contratar e liderar um negócio. Então, eu acredito muito na formação técnica como sendo importante, e essa vivência na universidade, tanto na universidade ou na pós-graduação, como fundamental para você aprimorar seus conhecimentos, trocar com pessoas de diferentes realidades. Ainda o MBA propicia você encontrar pessoas de diferentes negócios, né? Então, tinha pessoas da área médica, pessoas de grandes organizações, pessoas de consultoria. Então, esse ecossistema é muito valioso, né, para você formar a sua opinião, para você trocar projetos. Então, eu acredito que todas essas experiências foram fundamentais e são ainda, quando eu estudo, para a profissional que eu sou hoje. A gente percebe hoje que as carreiras são cada vez menos lineares, né? Tá cada vez menos, existe aquela caixinha de biológicas, exatas e humanas, né? Hoje, quanto mais o profissional for multidisciplinar, multifuncional, tiver um acervo de conhecimento diverso, isso o beneficia muito no desenvolvimento da carreira, até porque as funções também hoje não são tão verticais quanto foram no passado, né? Eu acho que o mercado exige cada vez mais que você tenha conhecimento em diversas áreas, e principalmente em posição de liderança. Isso é fundamental, até porque você vai, na posição de CEO, liderar todas as áreas, né? Eu queria falar da Companhia de Talentos. Conta para a gente o que é a Companhia de Talentos, o que vocês oferecem ao mercado de RH, que dores vocês curam, qual o portfólio de serviços que vocês oferecem?
A Companhia de Talentos é uma consultoria de recursos humanos que tem 36 anos no mercado. A gente tem escritórios aqui no Brasil e na Argentina, no México e na Colômbia, onde a gente consegue atender projetos tanto regionais como globais, com 3 frentes, né? A primeira é recrutamento e seleção. Então, desde portas de entradas, com programas de estágio e trainee, até vagas de analistas e posições de alta liderança. Toda uma frente de desenvolvimento, então, desde desenvolvimento para público jovem, a gente tem um programa incrível que chama Jornada para o Futuro, que as pessoas conseguem, né, nesse momento que eu estava comentando de tantas incertezas, vivenciar um pouco desenvolvimento de soft skills, conhecer algumas empresas, até mesmo academias formais de lideranças e workshop, então essa parte de desenvolvimento. E a terceira frente Employer Brand, onde a gente trabalha apoiando as organizações a potencializar suas marcas empregadoras, a conseguir passar, né, tanto internamente quanto para o mercado, como que essa empresa é reconhecida e seus atributos e valores como marcas, né, tanto para grandes organizações como para universidades, tentando levar o que é mais importante, né, nessa formação, como você mesmo disse, né, as carreiras elas estão mudando. Dificilmente a universidade vai formar sozinha a pessoa e os potenciais do futuro, mas ela pode potencializar experiências para que as pessoas estejam melhores formadas e preparadas para desafios, e ao mesmo tempo as pessoas. Então, um lugar que propicia autoconhecimento e desenvolvimento. Então, é esse o grande propósito da Companhia de Talentos. Eu acho a marca de vocês incrível, o nome, né? E assim é interessante como a empresa teve que ir se transformando ao longo do tempo para acompanhar as transformações, e você chega como uma nova geração, trazendo uma nova visão aí sobre o mercado de trabalho. E vocês atacam no final do dia a maior dor das empresas, que é formação profissional, atração e retenção de talentos. Eu queria falar da tua trajetória na Companhia de Talentos, que é uma trajetória também já de 2 décadas, se eu não me engano, né? Você, enfim, começou ali novinha na Companhia de Talentos, cedo, antes mesmo de você ingressar na faculdade, você já estava na empresa, e aí você levou aí 20 anos para chegar nessa posição de co-CEO e sócia. Como é que foi essa sua trajetória profissional dentro da empresa, essa tua evolução? O que você lembra dos teus primeiros dias e da tua evolução, da tua jornada dentro da companhia? É muito gostoso falar sobre isso, porque quando eu entrei na Companhia de Talentos, minha intenção era aprender a trabalhar, né? Ter uma primeira vivência, e ali eu falei, vamos lá, vamos conhecer, vamos ver o que acontece, né? Como que sou eu me encontrando nesse lado profissional. Então, foi realmente uma primeira oportunidade. E aí, quando eu comecei, eu entrava e trabalhava no atendimento às pessoas que participavam do processo seletivo, na frente de recrutamento e seleção. E aí era muito incrível, porque existia quase zero de tecnologia. Então, o processo era todo feito por mim. Então, eu recebia os currículos em papel, eu fazia a triagem, eu ligava para as pessoas para convidar para aplicar testes presenciais, eu conhecia as pessoas aplicando os testes, e assim, eu ia vivendo a jornada da pessoa, até quando ela fazia dinâmica de grupo, eu convidava, depois eu ligava para dizer que foi aprovada, agendava a entrevista, até o dia do contratação final, do sim. E eu lembro que eu falava, eu me motivava tanto no sim, e olha que a gente sabe que eu tenho uma vaga para todas as pessoas, então eu tinha que dizer todos os nãos, mas o sim que eu dizia era tão incrível, aquilo me alimentava tanto, que era aquele contato mais próximo, por telefone, aquela experiência que era muito prazeroso para mim. Então eu ficava vendo os desafios das pessoas, o preparo. Eu lembro que eu dava até dicas que eu falava, olha, se prepara, lê, estuda sobre a empresa. Então tinha um contato muito próximo e eu conseguia começar a entrar em contato com o meu propósito, que era transformar a vida das pessoas através das carreiras, que é muito ligado ao que a Companhia de Talentos tinha. Mas naquele começo de carreira a gente não tem muita ideia do que é isso. A gente só vai vivendo e falando que gostoso. Eu gostava de trabalhar, eu torcia pelas pessoas. Na época não tinha, né, redes sociais, então era o meu momento ali. Eu sempre, como eu disse, né, comunicação, porque eu queria trabalhar com pessoas, publicidade, eu gosto muito desse desafio. Eu vendia as empresas, né, como se fossem um produto, as marcas, então era muito incrível. E aí eu fui gostando cada vez mais. Quando chegou o momento de eu ir para a universidade, eu falei, não sei se eu vou ficar aqui na companhia, foi muito boa essa oportunidade, vou fazer publicidade, que agora eu quero trabalhar nessa outra área, mas a Companhia de Talentos começou a acompanhar as tecnologias e a inovação.
e aí aquilo brilhava meus olhos. Então, o currículo, o teste, né, que eu agendava por telefone, eu comecei a vir com e-mail, que era aquele começo que as caixas enchiam. Então, a gente vivia aquela jornada de, nossa, por mais que eu ia perdendo o contato, ao mesmo tempo eu via a tecnologia. Então, eu começava a receber não mais em currículo, mas em sistema, as inscrições, né, que foi quando começaram a chegar os processos. Depois, viver toda essa jornada da tecnologia me encantava, era um bichinho que tinha me picado ali e eu não conseguia sair. Então, foi muito bom. Então, eu me sentia muito desafiada, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu não vivia a mesma empresa, né? Então, quando a gente olha os 20 anos, foi passando muito rápido, mas foram outra empresa. A companhia de talentos que eu entrei há 20 anos atrás é totalmente diferente da que eu vivo hoje. Então, eu passei por toda a otimização, né, e transformação do processo das inscrições para sistema, dos testes que eu aplicava presencial nas universidades para o teste online, a convocação da dinâmica, que era por telefone, pelo agendamento. Depois a gente fez a primeira dinâmica de grupo virtual. Então, era toda essa transformação dos processos, o jeito de avaliar as pessoas. Então, eu fiz toda a jornada, desde a parte de atendimento ao candidato, depois eu fui assumindo a gestão das contas mesmo, então eu desenhava os projetos, eu liderava as contas direto com as empresas, deixei de estar mais próxima do atendimento às pessoas que participavam, mas ficava próxima das empresas. E aí, em 2008, eu recebi o desafio de abrir os nossos escritórios na América Latina. Então, imagina, falar outro idioma, começar a estudar espanhol, entender o mercado, né? A gente foi para a Argentina, para o México, então foi muito prazeroso. Eu fiquei 3 anos, acho 3 ou 4, seguido montando a estrutura. Hoje já tem sócio, já tem todo um negócio rodando sozinho, que é muito incrível. E aí eu volto para as vagas do Brasil, mas aí já numa posição de diretoria. Foi quando eu entro no meu MBA, finalizo o meu MBA, recebo o convite para ser acionista. Aí eu falava, vocês não me deixam, não me dá nem chance de sair, porque vai vivendo, quando você vê, vai passando o tempo, você vai envolvido em todos esses desafios. E aí eu venho para essa posição de diretoria da companhia de talentos. E aí fico um tempo, depois vem a pandemia. Então, na pandemia, eu fui mãe. Então, em 2020, nasce minha filha, Vitória. E aí, quando eu estou voltando naquele processo de licença maternidade, eu recebi o convite para ser co-CEO. Então, é muito incrível, né? Porque você fala, agora eu vou voltar para um outro negócio, assumindo toda a empresa. Então, essa jornada de conhecimento, de viver nossas empresas e também de construir, né? Eu me sinto fazendo parte da construção do que é um negócio hoje. Então, esse sentimento de intraempreendedor, sabe? De você empreender dentro de um negócio, eu não preciso criar ele próprio, me desafiou muito. Então, e que é muito fácil, né, da gente mensurar o impacto do trabalho. Então, hoje, né, e sempre com os indicadores claros, de ouvir a satisfação dos clientes sobre as pessoas que a gente colocou, sobre a gestão do processo do jeito que a gente fez, o desenvolvimento das pessoas, dizendo, nossa, eu nunca imaginei que com o programa de orientação de carreira eu ia me formar. E o que é mais incrível, que também é o que eu falo que sempre me motiva muito a ficar na companhia de talentos e a falar com essa paixão, todo mundo sempre fala, você é muito apaixonada. Mas é realmente, nessa trajetória, eu ver pessoas que a gente apoiou, né, no início de carreira e hoje são conselheiros de empresas, CEOs de empresas que entraram como trainee nos processos com a gente, ou foram... Teve uma empresa que eu fui fazer um projeto, né, de futuro, da companhia de talentos, né, que a gente fala do famoso motor 2 do nosso horizonte de projeto e empresa do futuro. Quando eu fui conhecer o CEO, ele falou, muito prazer, Paula, eu fui uma pessoa que fiz orientação de carreira com vocês no meu início de carreira. Então, isso é maravilhoso, né? O nosso time de pessoas conselheiras são pessoas que foram impactadas pela companhia de talentos ao longo da jornada, ou por seleção, ou por desenvolvimento, ou nessa proximidade de parceria. Então, isso é muito prazeroso. Então, assim foram passando os 20 anos, eu acho que enquanto eu estiver, né, sentindo esses desafios e com possibilidade de transformar o negócio e a vida das pessoas, eu vou continuar. Pela sua forma de se expressar e de falar, a gente percebe claramente a sua paixão pela companhia, e não tem como você não se apaixonar por um negócio que, no final do dia, desenvolve talentos, desenvolve pessoas, que tira a pessoa do ponto A e leva para o ponto Z, né? Ou para o ponto C de CEO, né, no caso.
muito bacana, incrível, e assim, claramente é uma empresa que tem um propósito que é justamente, enfim, realizar os sonhos, né, das pessoas, né, os sonhos profissionais que também acabam realizando sonhos pessoais, né, e é incrível a tua história também da questão da maternidade, porque a gente ouve tanta história de mulheres que voltam da licença maternidade e são demitidas, né, e você foi promovida, né, então isso é uma dádiva, né, de ver empresas que têm essa cultura, que têm essa visão, né, de valorização da mulher, independente dela estar mãe, ser mãe, enfim, né, muito bacana. Bom, eu queria, evidentemente, explorar a partir de agora aí, todo o teu conhecimento na área de RH e trazer algumas perguntas relacionadas a isso, né? Eu li recentemente seu artigo na Exame sobre personal branding, que é um universo que eu trafego bastante, que me interessa muito, e eu queria saber de você qual que é a importância de investir no fortalecimento da marca pessoal para o desenvolvimento de carreira. Eu acho que a marca pessoal é fundamental, primeiro, porque ela exige um processo de autoconhecimento. Então, quem sou eu? Que marca eu quero deixar? Quais são meus valores? O que eu gosto de fazer? Quem eu sou profissionalmente? O que me desafia? Então, quando você faz esse processo e entende quem é você como profissional, isso é muito valioso, porque a sua marca, a gente sempre fala, né? Mesmo que você não trabalhe ela, assim como a marca empregadora e a gente tem a nossa marca pessoal, existe uma marca. Independente se você trabalhou ela ou não, você deixou este recado. Agora, o que você pode fazer é intencionalmente trabalhar para deixar essa marca o mais clara possível e mais conectada com quem é você, né? Então, a gente fala que essa marca, quando você está numa empresa, é claro que automaticamente, por exemplo, eu sou uma pessoa apaixonada pelo meu negócio, eu vou falar a Paula da Companhia de Talentos e vou contar do meu negócio, mas eu não posso esquecer de falar quem sou eu, independente desse negócio. Porque, às vezes, como você pode ver na minha trajetória, eu estou na Companhia de Talentos, mas eu também estou no Ser Mais, eu também trabalho para a Associação Brasileira de Recursos Humanos como voluntária, a gente faz um ecossistema que é sobre o nosso apoio, né, como profissional na transformação da vida das pessoas e que a gente é muito mais do que uma empresa, porque essa empresa pode ficar com a gente ou não. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa marca, a gente falar quem é, né, os resultados que a gente atingiu no trabalho, mas também qual foi a sua parte nisso. E essa marca, ela é trabalhada não só nas redes sociais ou em mídia, mas é sobre você estar em eventos, né? Hoje em dia é tão fundamental você participar de fóruns, de discussões, de eventos, e nesse momento, quando você apresenta a sua marca pessoal. Você pode falar, eu sou a Paula da Companhia de Talentos, mas, né, o que eu gosto, a gente brinca, né? Conta coisas sobre você, além do seu trabalho, né? Porque isso é fundamental, até para que você se recoloque com mais agilidade, porque quando você faz algo bem feito, todo mundo quer estar próximo de quem tem algo para aprender, de quem faz bem feito, de quem tem um propósito parecido. Então, acho fundamental, sou muito fã das pessoas que olham com isso com cuidado e não fazem aquele marketing, né, que você fala, ai, que pessoa marqueteira, né, que exagera na forma, mas é muito bom quando você faz um marketing controlado, né, ajustado, intencional de quem é você, com o propósito de construir, né, você não está se vendendo, você não é um produto. Eu costumo dizer que os crachás são passageiros ao longo da carreira, mas a tua marca pessoal, ela te acompanha Para sempre. para sempre, né? E, bom, a gente se conectou pelo LinkedIn, eu li o teu artigo na Exame, acabei escrevendo um post a respeito, chamei você ali no direct, né, no chat do LinkedIn, e aí te convidei e aqui estamos, né? O quanto hoje vocês que são recrutadores olham para as redes sociais e particularmente para o LinkedIn na hora de avaliar um candidato? O LinkedIn é um novo currículo, as redes sociais são um novo currículo para você avaliar o perfil de um profissional, e o que vocês levam em conta, o que vocês olham no perfil de um candidato quando vocês entram no LinkedIn dele ou em outras redes? Sempre depende do tipo de posição, né? Então, quando a gente fala em posição de porta de entrada, estágio, trainee, são programas massivos, né? Que às vezes a gente recebe 80 mil inscrições, enfim. Então, você não entra diretamente para olhar o LinkedIn da pessoa. Para processos mais massivos, a gente não utiliza muito. Agora, para posições pontuais, quando você vai contratar uma pessoa estagiária, o LinkedIn é a sua vitrine, né? Profissional e as suas redes. Então, principalmente o LinkedIn é onde, às vezes, a gente vai olhar para entender qual foi sua trajetória, quem são as pessoas que você se conectou.
o que você gosta de fazer, como você se posiciona. Então, é super importante o LinkedIn, e cada vez mais como uma rede de relacionamento. Por exemplo, eu te conheci por lá. Então, às vezes, se eu estou lá só postando, sem uma intenção de criar uma conexão, eu não ia ver seu direct. Eu ia falar, nem, não conheço o Luiz, não vou responder para ele, porque meu foco é só divulgar, divulgar. Não, minha intenção é estar aqui, bater um papo com você, responder suas perguntas. Você me escreveu, eu fui lá no seu post, comentei, li. Então, este é o grande valor de uma rede, né? De você conseguir se conectar, de você conseguir aprender. E aí acabou saindo essa entrevista. Então, essa intencionalidade, né, que a gente faz de usar da melhor forma uma rede como essa e outras que vão surgindo, são importantíssimas, né? E principalmente hoje, porque quando você quer fazer uma divulgação em volume, o LinkedIn ajuda muito, né? Você consegue chegar num grande volume de pessoas, você consegue conhecer a trajetória, cada vez mais tem competências que você consegue filtrar o seu objetivo profissional, você consegue colocar o Open to Work, se você está disponível. Então, é uma rede que ajuda muito, né, tanto para as pessoas buscarem emprego. Hoje, por exemplo, quando eu conheço alguém que fala, ai, Paula, me indica para uma posição, eu indico o LinkedIn, eu não peço mais currículo. Obrigado por trazer tua visão, e eu acho que o ponto de conexão entre nós, assim como com tantas outras pessoas que eu me conectei por LinkedIn, foi o meu conteúdo, né? Então, eu gosto de usar um pouco esse termo, né? Quando eu te dei palco, né, trazendo o teu artigo para o meu post, dentro de uma forma contextualizada, porque é um tema que eu trabalho na minha empresa, na People to Biz, isso te chamou a atenção, né? Talvez se eu tivesse te mandado mensagem diretamente, sem ter feito esse post, talvez eu não tivesse conseguido atrair a tua atenção. Então, primeiro eu dei palco, criei um contexto, criei uma situação que favoreceu essa nossa conexão, né? Então, eu sempre dou essa dica para as pessoas: procure produzir o teu conteúdo de forma a gerar conexões com pessoas, né? E que entregue algum tipo de conhecimento, entregue algum tipo de valor para a tua rede. Queria falar agora sobre geração Z, que é um outro tema que você abordou num outro artigo seu, falando sobre as expectativas de carreira da geração Z. Então, a geração Z, ela vem, né? Elas são nativas digitais, né? Então, isso acho que já transforma muito o jeito que as pessoas enxergam o mundo, né? Então, a gente brinca, tem vários memes, né? De como você bate uma foto, a gente vai lá e faz assim, eles vão lá e fazem assim. Então, eles são nativos digitais. Então, todas as conexões e referências que eles têm já têm a tecnologia envolvida. Eles não precisaram, né, aprender, eles já nasceram nesse mundo. Então, isso é um ponto que marca bastante essa geração. É uma geração muito mais ligada a questões de diversidade, inclusão, de valorizar o diferente, de entender que é positivo. Então, menos sobre vieses do passado e modelos, e sim sobre cada um é cada um, né? Todo mundo pode ter e tem o seu valor, e como é que a gente deixa de encontrar essas divergências, inclui muito mais. Então, é uma geração muito mais focada nessa pluralidade das equipes, dos times. Então, isso é incrível também. E, ao mesmo tempo, eles já vêm no modelo de buscar muito mais autonomia e flexibilidade, né? A gente fala que por quê? Porque é justamente essa capacidade, até a comunicação. Então, ele pode se comunicar por telefone, por WhatsApp, pelas redes sociais. Então, já existem várias flexibilidades no momento. Eu posso ter amigos presenciais, amigos virtuais. Então, essa possibilidade de escolha e de abrangência, ela caminha também para o mercado de trabalho. Então, se eu consigo trabalhar online e ter esse resultado, eu vou trabalhar. E se eu posso, se é necessário, com um propósito claro, eu estar em um momento presencial, vou estar. Mas é muito da escolha do canal, do motivo e do propósito. É uma geração que de verdade busca isso cada vez mais e vem enraizado, né? A gente fala que tem essa geração foi uma geração criada pelos pais de outra geração, que tem muita influência sobre isso. E eu sempre falo, né, menos sobre conflito de geração e mais sobre como a gente consegue aprender e fazer esse aprendizado contínuo de diferentes gerações, porque é um diferente contexto de mundo, de cenário, e é isso que marca. Então, com certeza, as lideranças, elas precisam trabalhar mais para conseguir inserir este público dentro do mercado de trabalho e das culturas, né, das diferentes organizações. Então, como a gente aprende
com o que tem de bom dessa geração, potencializa o que é o melhor dessa geração, mas também não deixa de ensinar. Então, é este caminho. Elas viveram, elas entram nesse ambiente, nesse mercado de trabalho, num propósito muito diferente. Então, cabe às empresas a trabalharem melhor suas marcas empregadoras, né? Então, na Companhia de Talentos, a gente faz um estudo há mais de 22 anos chamado Carreira dos Sonhos. E aí, dentro dessa pesquisa, a gente faz um mapeamento de interesses e mobilizadores sobre carreira e interesses mesmo. A gente perguntou o que mais importa na vida. E aí, em primeiro lugar, com mais de 50%, o público jovem respondeu qualidade de vida. Quando a gente fez o recorte para outras gerações, que é uma pesquisa que abrange todo mundo, está em primeiro lugar qualidade de vida para média gestão, para alta liderança. Então, não é que as pessoas querem coisas diferentes, é só o jeito que elas se posicionam e as referências que elas têm. Então, o que a gente fala sempre é, a gente precisa repensar, né, os ambientes profissionais, ajustar, né, formatos antigos, né, desde ambientes tóxicos que ninguém mais quer, que essa geração já meio que não admite algumas coisas, e as outras pessoas tinham uma tolerância maior, então eles vêm nesse sentido de buscar, não é porque eu mando, né, eu mando, você obedece, qual é o propósito disso? Então a gente, como liderança, tem que trabalhar muito mais a comunicação, muito mais a transparência de critérios, porque você precisa conectar. Para conectar, você precisa trazer seu propósito, seu legado, fazer uma escuta ativa, porque a pessoa precisa entender que ela não está lá só para fazer um trabalho, é uma relação de ganha-ganha. Ela busca, dentro da organização, um desenvolvimento. Então, a empresa precisa propiciar isso. Então, acho que é essa a magia da nova geração, né? É alguém que vem para nos ensinar muitas coisas, para nos mostrar alguns caminhos e possibilidades diferentes, e como a gente consegue transitar, né, entre gerações e aprender nesses contextos. Então, e tentando cada vez mais entender as diversidades e conseguir aprender e trabalhar com elas. Eu acho que a gente só tem que agradecer e dar boas-vindas à geração Z por ter Total. essa postura questionadora, né, e de nos tirar dessa zona de conforto e desse lugar de tolerância que as gerações anteriores viveram a ambientes tóxicos, né? E quanto mais as empresas investem na diversidade etária também, isso também potencializa muito a cultura, o negócio, né? Porque é uma soma, né? É um aprendendo com o outro. Eu acho que precisa encontrar esse equilíbrio e parar com esse mimimi, com essa história de que a geração Z é preguiçosa, o grande mantra dessa geração, a grande palavra-chave é propósito, né? E essa visão que eles trazem para o novo mundo, para o novo mercado de trabalho. Mas a gente vive hoje um mundo que está em constante transformação, é preciso aprender e reaprender o tempo todo, né? Outra palavra do momento aí que tem sido bastante falada é o long life learning, né? Você entende que ainda é importante investir em uma formação tradicional, frequentar uma faculdade, conquistar um diploma, ou as empresas hoje estão mais em busca de habilidades que podem ser desenvolvidas em cursos técnicos e no aprendizado prático? Eu vou ser bem honesta, para mim é absolutamente importante. Não quero nem deixar a dúvida, assim, eu acho fundamental, porque a universidade, ela propicia, como aquilo que eu comentei, a oportunidade de você estar com diferentes pessoas de diferentes realidades, você tem projetos, desafios, tarefas para trabalhar em equipe, você tem um primeiro modelo de autogestão, porque na escola você está meio que sendo guiado ali, né, no caminho que você está fazendo. Quando você chega na universidade, você decide se você entra na sala ou não entra, que horas você entra, o impacto da sua tomada de decisão. Então, já é um processo importantíssimo de autogestão, de fazer diferentes conexões, entender. Quando você vai para a universidade, geralmente você vai para o mundo de sair daquele seu bairro, que normalmente é o que acontece na escola. Vem pessoas com diferentes cenários, pessoas que trabalham, pessoas que não trabalham, oportunidades incríveis de desenvolver as famosas soft skills, né, que a gente fala tanto, que são essas competências socioemocionais que nos permitem evoluir como profissional, como pessoa. Então, eu acho que esses desafios que a universidade propicia são, assim, essenciais para a nossa jornada. Inclusive, quando você ainda está na universidade e trabalha, você conciliar o trabalho e o estudo, eu acho que são experiências valiosíssimas que a gente precisa ter.
E como você mesmo disse, o lifelong learning ele vai existir e as pessoas vão continuar estudando. Mas a universidade ela vem para um momento importante de formação e depois sim a gente vai continuar fazendo diferentes formatos. O que, claro, o que a gente aprende na universidade com a tecnologia, com a velocidade de transformação, muda muito, mas tem muita coisa que vai além do técnico. E a mesma questão do MBA, do formato, você pode fazer cursos específicos para determinados modelos, mas, por exemplo, um MBA, ele te dá uma visão estratégica, de novo, network. Bom, a formação não acaba no momento em que você recebe o diploma, esse que é o Não. ponto, né? Só o diploma não é suficiente, né? Você falou aí rapidamente da questão das soft skills, das habilidades socioemocionais. As empresas hoje estão mais interessadas em talentos que desenvolvem esse tipo de habilidade, ou é preciso ter um equilíbrio entre soft skills e hard skills? Em outro artigo você escreveu sobre o conceito de letramento emocional. O que se trata esse conceito? As soft skills, elas são muito importantes porque elas são no jeito que a gente se relaciona, no jeito que a gente se conhece, né? Como a gente trabalha em equipe, qual é o nosso foco, como é um pouco do como a gente faz as coisas, né? As hard skills também são fundamentais, porque eu preciso ter conhecimentos técnicos para conseguir fazer as entregas. Então, cada área na sua realidade, mas ela também é necessária, porque você precisa saber o que e como fazer, né? As duas são de extrema importância, eu acho que não tem uma melhor ou uma pior. Estou falando aqui com o Luiz, uma pessoa. Eu preciso saber como que você está chegando no seu dia de trabalho hoje. Não adianta eu só te cobrar pelo resultado, porque senão você não vai ficar, não vai ter o propósito, aqui não vai ser um ambiente saudável de trabalho. Então, toda essa transformação, ela vem junto com o letramento emocional. Então, se você me perguntasse como a gente sai faz o que tem que ser feito, dessa gestão do comando e controle para um caminho de uma empresa mais inclusiva e adaptada. Começa, sim, por esse letramento emocional, porque as pessoas precisam entender as pessoas, os sentimentos e como elas trabalham e o impacto disso na vida delas, inclusive, né, tendo resultados na saúde mental das pessoas, num ambiente de trabalho mais inclusivo e acolhedor. Como você disse, voltei de licença maternidade, tinha que ter um processo ali de entender quem é essa Paula, ter outras necessidades, e para isso a gente pode descobrir junto, né, como empresa. Então, o letramento emocional é fundamental, acho que para o trabalho, para as nossas relações pessoais, familiares. Eu sempre falo para todo mundo, assim, é algo que vai nos ajudar muito a enfrentar esses desafios e transformações do mundo do trabalho e da vida em geral. Posso falar uma bobagem, mas me parece que soft skills, principalmente soft skills, não são habilidades que você aprende na academia, na universidade, né? Talvez você aprenda muito mais na aplicação prática e tal. Como é que uma organização desenvolve o letramento emocional? Como é que você implementa essa cultura do letramento emocional nas organizações? Sem dúvida, né? Existem processos e ferramentas que podem te ajudar, né? Então, desde o primeiro passo, né, que é o autoconhecimento, é você conseguir entender como você reage em diferentes contextos, que você pode até colocar o trabalho para te ajudar. Então, o quanto você lida bem com pressão, como é isso para você, né? Então, existem testes que te ajudam a fazer esse processo de autoconhecimento, de perguntas que você vai se identificando ou não. Quem é você? Você é uma pessoa que gosta ou não de desafios? Você é uma pessoa que aceita mudanças ou que você no começo é mais resistente? Você é mais técnico? Então a empresa consegue, fazendo processos de mentoria, workshops de desenvolvimento, testes, meios de você entregar e passar o aprendizado pode te fortalecer nesse sentido. Então, o que eu acho que você pode fazer melhor? O que eu acho que você tem de bom? Então, isso também faz parte da formação e do letramento emocional, né? Tem todo esse autoconhecimento que também é composto pela sua percepção, mas também pela do outro. Então, seus colegas, seus familiares, amigos, líderes. Então, e toda a liderança como um todo pode te ajudar olha, eu enxergo você assim, como você vê. Então, é um processo de construção. Porque, às vezes, a liderança fala, mas eu aprendi assim. Mas foi assim que minha liderança anterior me ensinou. Então, mas isso mudou. A gente tem que entender que agora a gente tem que colocar as pessoas no centro, o propósito maior, qual é o objetivo. Então, todo este caminho de transformação as empresas podem fazer com a ajuda de desenvolvimento de soft skills, e tem todo um formato mesmo que precisa ser seguido para ser trabalhado.
né? Porque quando a gente entra em contato, a gente sabe que a gente pode encontrar algumas coisas. Às vezes podem ter pessoas em sofrimento. Então, também como essa liderança consegue direcionar. A gente não tem que, como líder, ser psicólogos ou terapeutas ou psiquiatras das pessoas de jeito nenhum, mas a gente precisa identificar que a pessoa está em sofrimento e encaminhar para o melhor processo de tratamento. Então, também as organizações precisam e podem apoiar as pessoas a serem, né, as suas melhores versões e a tratar as suas emoções e dificuldades. Que ajuste que as organizações deverão fazer ou já estão fazendo na gestão de pessoas para se adequar a esses novos modelos de trabalho, como a Open Talent Economy, né? Pessoas que não têm necessariamente um único crachá, que trabalham 40 horas semanais na mesma empresa, cumprindo uma jornada ali regular dentro daquela organização, mas talvez colocam muito mais o seu talento a serviço do mercado, né? Como é que as empresas vão conseguir reter talentos em um cenário em que eles buscam cada vez mais flexibilidade, outros benefícios tangíveis, como trabalhar em home office, ou até hoje tem aí esse movimento da jornada semanal de 4 dias. Qual que é a tua visão sobre esse futuro do mercado de trabalho? O trabalho ele está cada vez mais ocupando um outro lugar, né? Ele está sendo ressignificado na vida das pessoas, né? A gente sabe que o trabalho é importante, mas é só uma parte. Então, diante disso, as organizações precisam continuar, né, olhando para seus resultados, para suas entregas, mas também ressignificar o que ela enxerga sobre as pessoas que estão lá, sobre o quanto, né, você consegue usar as pessoas a favor do seu resultado, mas também fazer com que essa dinâmica de propósito seja interessante. Então, a gente tem que ressignificar esse ambiente de trabalho. É o que você falou, né, Luiz? Conseguir contratar as pessoas que têm a skill para entregar aquele projeto, né? Então, quem são, como que você monta esse pool de talentos que sim, podem ser de pessoas fixas, podem ser de pessoas freelancers, podem ser por projetos, podem ser pessoas de outras áreas que têm aquela skill para entregar determinado trabalho. Então, é ressignificar mesmo a forma de recrutamento, de seleção e desenvolvimento de pessoas. Então, o mercado de trabalho está passando por essa transformação, cada empresa dando o seu passo nessa jornada, então, entendendo cada vez mais o jobs to be done, que a gente fala, né, o que precisa ser feito, e aí quais são as competências que precisam para fazer esse trabalho, e qual é o tipo de pessoa, de profissional que eu preciso para conseguir fazer essa entrega. E aí você monta esse time para fazer esse trabalho. E a verdade é que está todo mundo experimentando, as empresas precisam ainda ter lucro e ter resultados. A gente não está tirando isso, mas é também ser um ambiente agradável para se trabalhar, uma empresa que as pessoas queiram voltar, e mesmo que seja como freelancer. Né? Nesse momento, eu vejo que as organizações estão passando por esse processo de adaptação, cada vez mais, entendendo esses diferentes contextos e buscando, o que eu vejo muito é esse skill-based, que é qual é a skill que eu preciso e como é que eu formo essa equipe de trabalho para isso, garantindo essas flexibilidades, garantindo as leis. Eu acho que esse é um problema muito grande do Brasil, né? A gente não tem uma lei que permite claramente a gente se organizar nesse modelo de trabalho, então por isso que está todo mundo vivenciando. A gente fala dos MVPs, né, dos mínimos produtos viáveis ali para a gente conseguir entregar isso. Então, as áreas estão montando squads ali, projetos para entender, para ver o que dá certo para fazer essa transformação. Então, esse processo de autoconhecimento dos dois lados, tanto das empresas quanto das pessoas, e essa adaptação cada vez mais para a gente garantir que como é que eu entrego o que precisa fazer, né? Como é que eu faço, mas como é que eu quebro barreiras tradicionais, né? Desenhos, a gente fala, né? É menos plano de carreira, que é específico, desenhado, e mais um portfólio de carreira. Como é que você aproveita as suas experiências vividas para ir formando o seu portfólio de quem você é, para que aí você se ajusta dentro dos projetos. E se você tem skills que a gente fala coringa para a organização, provavelmente você vai ser uma pessoa fixa. Então, aí é muito do interesse de ambos os lados, né? De quem quer se formar para uma determinada carreira, ou quem quer a carreira mesmo de freelancer, ou trabalhar por específicos modelos de negócio e transitando dentro das organizações. Então, eu acho que essa flexibilidade, tanto no jeito de entregar, como no como e com quem, é o futuro do trabalho.
Todas essas transformações nos modelos de trabalho, novos modelos, evidentemente que impactam muito o profissional que lá na ponta faz a gestão de pessoas, o profissional Sim. de RH. Eles são constantemente desafiados a lidar com essas novas realidades. Você acha que o RH de hoje está preparado para o RH de amanhã? Que caminhos que o profissional de RH deve seguir para se desenvolver nessa carreira, considerando todas esses novos modelos, todas essas transformações, né? Que habilidades que ele precisa desenvolver, melhorar? A gente ainda ouve, por exemplo, muita reclamação sobre os processos seletivos nas empresas, né? E o que a gente tem visto com os nossos clientes, nos nossos estudos de mercado, as pessoas estão cada vez mais entendendo que precisam passar por essa transformação e que não tem respostas certas, né? Então, o profissional de RH, ele está cada vez mais entendendo sobre como é que eu consigo, diante dessas mudanças, garantir uma gestão e coordenação desse projeto. Não precisa ser no modelo comando e controle, mas como é que eu crio no mínimo um frame ali, um caminho que eu possa garantir que a gente está fazendo a gestão certa dessas pessoas dentro da organização, para os desafios que ela tem. Então, o RH está cada vez mais entendendo formatos e modelos para conseguir acompanhar e garantir essa gestão das pessoas dentro da organização. Ao mesmo tempo, como é que ela engaja, né? E como é que ela traz a cultura da empresa, porque se cada vez mais as empresas estão se transformando e tem diferentes modelos de trabalho, qual é a marca dessa empresa? Qual é a cultura? O que pode ser feito aqui? O que não pode ser feito? Então, antes era muito, não precisava ser tão claro isso. Agora, as áreas de pessoas e culturas têm cada vez mais trabalhar esses modelos para conseguir, mesmo com diferentes flexibilidades, deixar claro estas bordas, né, do que pode e do que não pode ser feito. A outra coisa, a gente fala muito, né, da questão de segurança da informação, de confidencialidade, LGPD, todos esses processos, leis. Então, tudo isso também precisa ser adequado e as áreas de recursos humanos estão cada vez mais entendendo e pensando possibilidades para se adaptar a esse contexto. E está todo mundo aprendendo, buscando os seus atributos de marca para conseguir, justamente como você disse, fazer um processo seletivo assertivo. E o que mais mudou também nos processos seletivos antigamente, a empresa tinha vaga e as pessoas iam e ocupavam essa posição. Hoje, o processo seletivo é muito mais um processo ali de o profissional e a profissional se mostrar suas competências, suas habilidades e o que você quer fazer, mas também da empresa se vender para que a pessoa aceite essa posição. Então, os processos seletivos também têm que passar por transformação. Por exemplo, tem várias empresas utilizando inteligência artificial nos seus processos seletivos, e isso é valioso porque a gente consegue ter mais pluralidade, alcançar mais regiões, ver um maior volume de pessoas. Agora, a gente tem que usar com responsabilidade para conseguir garantir que a gente tenha um processo sem viés, que seja muito mais para uma indicação, para um direcionamento do que para uma tomada de decisão, né? A gente sempre fala, nós como profissionais de RH não podemos delegar à máquina a tomada de decisão. A gente tem que estar lá junto com ela, aprendendo para conseguir entregar o resultado. Então, de modo geral, está sendo um grande desafio, tanto para as equipes de recursos humanos, como para todas as áreas, né? Se adaptar a essas transformações do novo modelo de trabalho. Às vezes as empresas estão até se separando, né? Antigamente fazia tudo, agora não. Tem a área de desenvolvimento, a área de talent acquisition, né? De contratação de pessoas, a área de employer brand. Às vezes você pode cuidar de mais coisas, mas para que as pessoas consigam fazer aquele trabalho bem feito, com foco, e que consiga, né, cada vez mais colocar os dados e a tecnologia a favor de melhorar as tomadas de decisões, né, das empresas e dos projetos. Então, eu vejo como, assim, todo o tempo a gente falando daquele lifelong learning da nossa resposta anterior, né? O constante aprendizado, busca e entender como é que a gente ressignifica tanto as contratações como o desenvolvimento das pessoas, inclusive as saídas. A saída, Luiz, diz muito sobre a empresa, sobre a organização. Se a gente ouvisse as pessoas que saem, por que você está saindo? Como foi sua experiência aqui? Olha, o que a gente ganharia de tempo, de mudança, de coisa que às vezes no dia a dia você não fala. Então, acho que a gente tem que olhar toda essa cadeia, né? Para conseguir tomar melhores decisões como profissionais de pessoas.
O processo de aquisição de talento é super caro, né? Um investimento muito alto, mas a perda de um talento também custa muito mais caro do que a própria aquisição, né? E a gente não pode esquecer que essa área se chama recursos humanos, acima de tudo, né? Então é preciso trabalhar o recurso humano, né? Lógico que a tecnologia está aí para ajudar, para apoiar, mas a gente não pode esquecer que a gente está lidando com pessoas, né? Lá Só atrás te falar você... uma coisa, até isso está sendo mudado, viu? Porque agora já não fala mais recursos humanos, porque não é um recurso, então é pessoas e cultura, área de talentos, área de pessoas, porque até isso, assim, até o nome, se você olhar, o nome das áreas mudou em todo lugar. Por quê? Está todo mundo ressignificando esse papel das áreas de recursos humanos. Então, é muito incrível, né? Ver essa mudança, como está todo mundo tentando cada vez mais entender o ser humano, né? A pessoa como não só um recurso, mas como um aliado, uma pessoa parceira para a entrega dos desafios das empresas. Né? Como um ser humano. São mudanças muito bem-vindas e muito bem colocado que você trouxe. Lá atrás você falou, e você voltou a falar agora, sobre marca empregadora. Né? E aí você disse, olha, hoje não só o talento precisa se vender para a empresa, mas a empresa precisa se vender para o talento. Né? Qual que é o caminho para desenvolver uma marca empregadora? Que exemplos de empresas você traria hoje que fazem um bom trabalho de employer branding? Tá. Então a gente fala, né? Nasce uma marca, né? Nasce uma empresa, nasce uma marca. Então, mesmo que você não trabalhou ela intencionalmente, as pessoas que se relacionam com a sua marca têm uma percepção sobre como você funciona, quais são os valores, quais são os seus atributos, que legado você está deixando. Então, quando a gente fala trabalhar a marca empregadora, é quando você faz isso intencionalmente. Então, quando você entende, né, quais são os seus valores, quais são os seus propósitos, como você, como organização, forma as pessoas, desenvolve, o que você possibilita para as pessoas dentro dessa jornada, que é o que a gente fala, né? Desde a ativação, como você divulga suas oportunidades, como você atrai, depois quando a pessoa entrou, como você desenvolve, como você engaja ela nessa jornada, como que é a jornada de saída dela, como que você acompanha toda essa jornada para ser cada vez mais transparente e claro com os seus objetivos. Porque, de novo, não adianta você contratar uma pessoa que não tenha o perfil cultural da sua empresa, porque se essa pessoa ou vai te dar muito trabalho lá dentro, ou você vai perder. Você quer ser uma empresa flexível, né, vista como você tem que ter ambientes, você tem que ter benefícios flexíveis. Então, de novo, você é percebida como que você trabalha isso intencionalmente. Então, todo esse processo de marca empregadora, de entender essa gestão mesmo, né, de cuidado, de comunicação clara e transparente do que você é, mas sempre fazendo estruturado. Então, a gente sempre fala, né, tem que ter entrevistas desde dos fundadores, CEOs, de o que você quer ser, que marca você quer deixar, ou, né, que caminho é esse, para que você consiga fazer esse depara de se é isso que está acontecendo. É um trabalho muito incrível para as empresas, que dá muito resultado, porque você comunica, você retém mais, você atrai melhor, e feito, né, de uma maneira estruturada, você seguramente vai conseguir posicionar a sua empresa em outro patamar. A maior força está justamente nos talentos que já estão dentro da organização, que propagam essa cultura da empresa e que propagam esse orgulho de pertencer àquela organização. A gente tem visto movimentos também, voltando a falar do LinkedIn, que é muito a minha praia, mas hoje você tem visto movimento aí de grandes empresas treinando seus funcionários, seus colaboradores para serem influenciadores no LinkedIn, com esse objetivo de disseminar a cultura e a marca empregadora. Eu acho incrível as empresas estarem nesse caminho, né? Você está falando faz todo sentido, porque se eu, por exemplo, gosto da empresa que eu trabalho e me identifico, por que eu não posso ser uma embaixadora dessa marca? Por que eu não posso falar o que tem de bom? Mas, claro, sendo 100% transparente, o que tem de bom e o que não tem. Como é meu dia a dia aqui? Então, isso tem sido cada vez mais valorizado, porque você vê pelo olhar de uma pessoa que trabalha na organização e menos sobre a parte institucional. E a gente sabe que credibilidade a gente tem por pessoas que a gente conhece, quando você vê ali muito mais do que o que está no mural da parede da empresa, né? E mais no dia a dia percebido pelas pessoas que trabalham lá. E não tem como evitar o tema do momento, que é o avanço da inteligência artificial.
Qual que é a tua percepção sobre a IA? Ela vai mesmo eliminar empregos? Vai ser uma aliada? A gente tem que se preparar para que o uso dela cada vez mais intenso nas organizações? Como é que a gente lida com essa nova realidade da inteligência artificial? É assim, a inteligência artificial ela já veio para ficar, ela só vai evoluir numa velocidade, assim, que a gente nunca viu. Então as transformações vão acontecer. Antes a gente demorava 10 anos para ter uma grande. Agora é a todo momento, você acorda, tem uma nova tecnologia, um novo jeito de fazer. Agora, o que a gente pode e certamente deve fazer é vê-la como uma aliada, para ajudar a gente a resolver tantas questões aqui que a gente está em dúvida de não conseguir fazer dessas transformações que estão acontecendo. Existe um ganho muito grande da inteligência, que é levar um modelo mais acessível de conteúdo para todas as pessoas. Você pode aprender, você pode se comunicar, você pode estudar. Agora, a medicina vai evoluir muito com a inteligência artificial, porque você vai conseguir, né, avaliar padrões de tomadas de decisões, ela vai aprender. Ela tem seus riscos, sim. A gente tem que usar com responsabilidade, saber o poder do humano sobre o desenvolvimento de todas as tecnologias, conseguir evoluir como ser humano e aprender, né, estudar sobre ela, saber a responsabilidade. A gente fala que a tecnologia, a inteligência artificial, ela tá tão no dia a dia que você já tem dúvida do que é real e o que não é, né? Hoje você vê um vídeo e você fala, peraí, é verdade mesmo? Será que... Porque mesmo a voz, o que a pessoa está falando, você fica na dúvida, né? De falar o que é real, como é que eu distingo essa real diferença aqui entre o fake e o real. Então, tudo isso vai nos transformando para conseguir, como ser humano, entender e tomar melhores decisões. A hora que você sabe, você consegue fazer o melhor uso com responsabilidade e conseguir trazer ela como um ganho. No mercado de trabalho, ela vai otimizar com certeza algumas funções, mas como qualquer tecnologia, ela vai trazer novas. Então, o que para nós fica é o lá do assunto anterior, para você ver como está tudo ligado no fim. O lifelong learning. Então, eu vou ter que precisar a todo momento me atualizar para as diferentes realidades que estão vindo para eu me manter empregável, para eu me manter interessante, porque a boa notícia é que ninguém vai saber, é novo, todo mundo vai aprender. Ninguém já sabe a nova tecnologia. Então, é como se a gente tivesse, se a gente conseguir estar ali disponível dentro da nossa realidade para aprender esse contexto, vai ser fundamental para esse destaque. Então, acho que algumas carreiras vão deixar de existir e outras vão ser criadas, vão ser desenvolvidas, novas ferramentas e perspectivas. Agora, eu gosto de olhar para o lado otimista, porque todo mundo vai ter que se movimentar, manifestar, fazer diferente. Então, eu falo, talvez a gente tenha que ter políticas, principalmente nesse momento de transição, de apoio, porque a gente sabe que a gente tem aí, falando de Brasil, não vou nem falar de mundo, diferentes realidades. Se a gente está falando tanto de diversidade, a gente sabe que o acesso não é igual para todas as pessoas, e como é que a gente vai preparar toda essa força de trabalho? Como é que a gente vai disponibilizar essa formação para o maior volume de pessoas? Então, eu acho que a gente tem uma responsabilidade, além de aprender, de também ver como é que a gente inclui diferentes realidades para esse contexto tão imprevisível aí do que a tecnologia e a inteligência artificial vai fazer na transformação das carreiras, enfim, e dos negócios. Temer não é o caminho, né? Aliás, você lá no começo da entrevista falou da forma como você fazia o processo seletivo antes, né? Olhando currículo a currículo, e depois veio todo o processo de automação de sistemas, né? Isso só trouxe evolução e só melhorou o teu negócio, né? Então, vou te dar um exemplo, Cláudio. Quando eu fazia lá atrás, no começo dos processos seletivos, todo mundo sabe que era universidade de nome, inglês fluente. Então, hoje em dia, eu posso olhar pelo lado de que a tecnologia, eu tinha muito mais gente na companhia, mas posso olhar como muito mais acessível. Hoje, eu pego o ano de formação, eu não pego mais o nome da universidade. O inglês, as pessoas já têm tantas possibilidades de desenvolver online, em outros modelos, que as empresas estão dando esse tempo para as pessoas desenvolverem. Então, os testes, que antes não tinha como filtrar, hoje eu tenho uma gama de assessments e testes com neurociência, a gente investe muito nisso para garantir uma avaliação justa. Eu consigo, não preciso mais ser o hard skill lá, o raciocínio lógico para aquele engenheiro matemático que vai tirar 10. Não, eu posso pegar a fit cultural,
eu posso pegar diferentes formas e habilidades de resolução de problemas, e isso a tecnologia me possibilita para ter um processo de 80 mil pessoas e contratar diferentes cursos. Antes eu só administração, economia e engenharia. Hoje, quantos cursos tem e as pessoas estão empregadas? Então, a gente pode olhar por esse lado da inclusão e da transformação, e foi a tecnologia que possibilitou, né? Muito bom. Última questão, para fechar. Você também é diretora do Instituto Ser Mais. Nos fale um pouco sobre a ONG, em que áreas que ela atua, qual que é a sua missão, que impacto que ela já gerou, qual que é o teu papel dentro da Ser Mais. Estou curioso para saber. Ser mais, assim, é meu orgulho, é onde eu continuo vivendo o propósito e o meu lado otimista. É lá que eu vejo a transformação no detalhe que antes eu via no dia a dia dos meus processos, né, que eu tinha essa possibilidade, eu consigo ver no Ser Mais. Então, o Ser Mais é uma ONG que trabalha com público jovem, de vulnerabilidade social. Então, aonde ela trabalha na questão de empregabilidade para transformar esse jovem como protagonista na vida, porque muitas vezes essas pessoas nem acreditam que são capazes. Então, a gente tem um programa que a gente pode fazer de formação dessas pessoas, principalmente para essa primeira oportunidade de trabalho, de aprendizagem, que é o Jovem Aprendiz, programa de aprendizagem. Então, a gente já impactou, o Ser Mais completa, né, esse ano já completou 10 anos, e a gente já impactou mais de 35 mil jovens. Então, a gente faz um programa robusto de primeiro se conheça, veja o seu potencial, do que você é capaz de fazer, e como nessa jornada, entrando nas empresas, você consegue ver que você pode trilhar um outro caminho. Existe algo diferente para você. E é um público, assim, muito vulnerável, que às vezes, se as empresas não dão oportunidade, as pessoas acabam, vou desistir. E quantas pessoas deixam de desistir porque quando vão para o mercado de trabalho conseguem começar a ganhar o seu primeiro dinheiro, conseguem ver e ter a formação, né? Primeiro o autoconhecimento, depois quem você é, suas habilidades e todas as ferramentas. Aí a gente começa primeiro no soft skill, que é o que você falou, e depois a gente vai indo para o hard, para que nesse programa de aprendizagem as pessoas façam uma melhor carreira, melhores decisões e saiam de um mundo, às vezes, que elas achavam que já não tinha mais escolha. Então, é muito bonito, a gente atende grandes empresas também, que estão contratando, assim, público de jovem aprendiz em diferentes realidades, então, desde grandes hospitais e laboratórios, consultorias, então, bancos que estão fazendo processos e dando essa primeira porta de entrada, e quando finaliza o programa de aprendizagem, essas pessoas estão sendo contratadas e estão conseguindo trilhar a carreira. Então, para a gente é um baita orgulho ver o impacto que a gente já fez nessas 35 mil vidas. E eu fortemente trabalho muito para impulsionar essa divulgação, para movimentar essas pessoas, para conseguir trazer, né, diferentes histórias e contexto para as organizações, né? Porque, querendo ou não, essas pessoas têm muita capacidade, resiliência, vivência. Então, às vezes, quando a gente fala, e essa geração não tem interesse, é o que eu falo, é muito fácil a gente generalizar dentro do nosso viés, mas o que esse público que está entrando tem de garra, força, claro, não é tudo para todo mundo, tem as pessoas que não querem, mas as que querem, que a gente pega e consegue transformar, é absurdo, é um baita orgulho. institutosermais.com, acho que é .org. Mas é Instituto Ser Mais, assim, um projeto incrível para as empresas, principalmente, ou para pessoas voluntárias que querem apoiar, ou para empresas que querem contratar programas de aprendizagem. E a gente já ganhou como uma das melhores ONGs de transformação do público jovem, vários prêmios, enfim, um trabalho bem bonito, vale a pena conhecer. Sou, assim, incrivelmente fã e dedico todo o tempo que eu posso para isso. Muito legal, parabéns por todo o impacto social aí que vocês vêm gerando num tema tão relevante que é a empregabilidade, né? Enfim, a oportunidade aí do primeiro emprego. Incrível a entrevista, incrível sua aula, mais do que a entrevista, é uma aula. Muitíssimo obrigado, Paula, aí, por todo o teu conhecimento compartilhado e até uma próxima. Muito obrigada, foi um prazer já te conhecer desde quando você começou a me escrever, sua trajetória, eu estou super fã dos seus conteúdos,
parabéns por estar levando, né, conteúdo disponível para tantas pessoas e de qualidade que hoje em dia é tão difícil. Foi um prazer, super obrigada. Investimento anjo, de investimento em tecnologia especializada. Empreendedor linear, investidor mão na massa. Economia do cenário do investimento anjo no Brasil.